Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Então já vamos para as perguntas finais aí, porque vai dar 3 horas de live. E pessoal, Fantástico. muito obrigado. Foi uma mega aula. Aqui várias pessoas agradeceram. Quem tá ainda online, ó, não tem pouca gente online não, tem 70 pessoas ainda ao vivo. Passando Caramba. dos 100 likes já faz tempo. A galera realmente gostou muito de vocês. Então, vamos para as perguntas finais que eu já tinha avisado para vocês. Vocês citaram essas 5, mas agora do mundo inteiro, pode ser internacional, pode ser qualquer empresa. 3 empresas para os próximos 10 anos, mas você não pode vender. Você tem que comprar, fechar o ano, dormir e acordar daqui a 10 anos. Vou deixar o Betinho, porque aqui eu cheguei na biobancada aqui, eu falei, pessoal, olha, eu vou falar que esse aí saiu do colegiado aqui. A gente já falou dessas daí, pô, já foram 5, né? Não, você Mas pode escolher entre elas. Mas quais não, são as 3, vai? Top 3. mas eu acho que com certeza, tipo, Todo mundo se mandou, não. empresa assim eu acho que essa estrutura, por exemplo, como da Vamos, são empresas que você pode dormir tranquilo, que são bem, como diz o Zé, tem os moats, né? Tem bastante, ela é bem protegida, é uma empresa que daria para ficar bastante tempo. A própria Pets dá para ficar bastante tempo, que tem a mesma dinâmica de uma droga raia. E a Vamos, como a da Localiza, né? Lembrando do passado. E eu acho que... Você fala a terceira, vai, José? Eu vou falar, nos preços atuais eu seguraria a Trisul pro resto da minha vida. Porque assim, não é só que a gente vê, quer dizer, a gente tem uma posição, a gente conhece muito bem a empresa, ela está muito descontada para o valor do equity dela, e quem acredita que isso é sazonal, que a empresa destrói valor em ciclos ruins, está enganado. Isso aconteceu lá atrás, né, no setor inteirinho. Eu te garanto que os controladores não vão perder um centavo de dinheiro em ciclo ruim. Você pode não expandir a geração de valor econômico, que aí é uma outra história, para uma outra conversa nossa, da nossa estratégia, que a gente só tem sucesso quando a gente arbitra não desconto em relação ao valor econômico, mas o delta valor econômico significa que alguma coisa só deveria subir se o valor econômico cresce ao longo do tempo. E essa ideia de que o real estate apanha e destrói o valor para o acionista quando o ciclo não é tão bom, não é verdade. No preço que ela está hoje, assim, sem dúvida nenhuma, eu poderia ficar com esse investimento por quanto tempo fosse, e depois que ele subisse, vamos dizer, porque eu não posso mexer, lembra a condição que você deu? Então, eu não posso mexer, a gente gostou de entrar em 2 mercados aí que você tem pelo menos 15 anos de consolidação garantido, né? E a gente escolheu agora uma que não tem essa história de consolidação, não existe essa história. Não é uma tese de crescimento, que construtora não cresce indefinidamente. A Trisul seria o caso, a única de valor dessas 3 aí. São 2 de crescimento e uma de valor. Perfeito. Muito obrigado. Agora a última pergunta. Um livro para... Tem 2 livros que eu peço. Ó. Um livro para entender o negócio de vocês, fundo, gestão, que você realmente... Cara, para você entender essa questão de análise. E um livro de qualquer coisa do mundo que você acha que o ser humano deve ler. Vamos lá, eu vou ter que citar um livro, quer dizer, uma coleção de livros, porque aí cada um escolhe a profundidade e o assunto, mas sem dúvida nenhuma, qualquer coleção do Damodaran, inclusive eu não começaria por um livro, para qualquer pessoa que se interessa, entra no PowerPoint do Damodaran, que é uma aula é uma aula de avaliação de investimento, a visão crítica dele, e ele é um professor espetacular. Então, a capacidade dele de se comunicar e de explicar as coisas, para bom entendedor, ele te corta anos de aprendizado, né? Então, é fantástico. A outra coisa que tem por trás dessa história da recomendação da Damodaran, não existe livro digital. Então, para pesquisar qualquer coisa na escola, você era obrigado a ler os livros da literatura, né? De literatura portuguesa. Para quem não gostava disso, você não achava o seu time, você não achava o seu meio, né? As coisas do seu interesse. Quando eu entrei na faculdade, você tinha o sistema Daedalus, você ia lá na biblioteca da FEA e conseguia pesquisar, e pegava a tese de mestrado, doutorado, Journal of Financial Economics, e aí eu aprendi uma coisa muito bacana,
e que fica aqui para quem gosta, para quem se interessar por Damodaran. Um bom autor, um bom comunicador, um bom pesquisador, ele coloca tudo que ele sabe sobre um determinado assunto. Então, da mesma forma que os índios mais primitivos, né, contava aquelas histórias que comiam os guerreiros para se apropriar das habilidades deles, se você lê bons autores, bons comunicadores, bons professores, você consegue rapidamente se apropriar do conhecimento deles. Damodaran tem uma coisa fantástica, que ele há 14 anos ele atualiza tudo que ele sabe sobre Equity Risk Premium, o prêmio de risco de ações. E ele todo ano consolida tudo que ele sabe e mais o que ele escreveu naquele ano. A última edição agora de 2022 está com 140 páginas do que ele sabe de Equity Risk Premium. Então, assim, a Damodaran, sem dúvida, Damodaran... Ele no blog dele ou isso é livro que ele solta todo ano? Não, esse estudo ele solta em PDF todo ano, né? Com certeza vai ter no Damodaran lá no site dele, né? É tudo que eu sei sobre Equity Risk Premium, pode pesquisar que ele atualiza todo ano. Ou seja, ele tem a disciplina de revisitar tudo que ele sabia e adicionar o que ele aprendeu. E não por acaso, né, na crise do Covid, ele aprendeu bastante coisa que ele incluiu lá. Inclusive essa história... Tudo que eu sei sobre... Equity Risk Premium. Então, os livros do Damodaran para aprender o que a gente faz. Livros em geral, cara, eu adoro duas coisas. Para quem trabalha, vamos dizer, com incerteza, com risco e etc., ou se preocupa com toda a teoria da decisão, né? Gosta daquelas árvores binomiais, árvores de decisão, os payoffs daquelas coisas tal, eu recomendo esse livro do Radical Uncertainties. Né? São dois economistas... Radical Uncertainties. Incertezas radicais. Não tem tradução, tem que pegar lá na Amazon, comprar o Kindlezinho, versão digital ou a física, né? E trazer para cá. Foram dois economistas que revisitaram as teses do Frank Knight, que foi um economista norte-americano, que em 1928, 1929, ele definiu a diferença de incerteza e risco. Né? Ele foi professor de outros 3 prêmios Nobel de economia e apontado pelo quarto como o cara que mais influenciou a vida dele. Né? Então, assim, é mestre de 4 prêmios Nobel. E lá para trás ele definiu a diferença de incerteza e risco, e o mercado financeiro inteirinho ele cresceu para o lado do risco e abandonou o conceito de incerteza. Né? Até que gente como a gente, por exemplo, e gente como esses 2 economistas, veem materialmente a diferença entre uma coisa e a outra. Né? Então, esse livro eles publicaram no meio do Covid, pode ter sido em março, abril ou até junho de 2020. Né? Então, um livro fresquinho. E o outro é o Bias, né? Para quem gosta muito dessa história da subjetividade, né? E gostava muito do Amos Tversky, né? Tem um novo livro do Kahneman, é muito parecido com o exemplo que você deu para explicar aquele risco, né, dentro do Total Possible Outcomes, Total Probable Outcomes. Ele começa explicando, por acaso, com um tiro no alvo também, e aí ele mostra uma figura e ele começa diferenciando o que é risco e do que é viés, né? E aí tem o livrozinho dele, eu acho que o Kahneman é um cara sensacional. E meu livro de cabeceira, que eu uso aqui no escritório para descrever o que a gente chama de filosofia... Qual que é o do Kahneman? Eu tô chama Bias. Bias. Eu tive acesso ao pré-lançamento dele, porque eu gosto muito de um outro autor, Judea Pearl, que escreve sobre causalidade, a diferença entre correlação e causalidade, que é basicamente a dificuldade do mundo hoje, né? Então, o mundo saiu de uma base extremamente reducionista, né? Do mundo, simplificadora do mundo, base small base, small scope, né? Como basicamente era a teoria de risco e retorno de finanças, e agora foi para uma base big scope, big data, como se qualquer coisa, né? Quanto se mais coisa resolvesse o nosso problema aqui, né? Então, a gente... tudo, né, na vida você estuda bastante filosofia, mas a sociedade ela é pendular, né? E agora Zé, não é bias, é noise. Noise. Tá, que eu não tava A achando diferença que entre não. nós e bias, desculpa. Noise. O tema do livro é a diferença entre nós e bias. Boa, achei. É esse aqui. Que é o risco e o viés, né? É exatamente a diferença do risco e do viés. E aí esse Judea Pearl, para quem quiser também, tem o Book of Why, é o livro, ele é o principal cara que diferencia no mundo a correlação da causalidade, né? Então, chama The Book of Why. The Book of Why? Judea Pearl.
Esse é o escreve Guido Autor. bastante no Twitter. E aí esse cara foi chamado para o pré-lançamento do livro, para quando eles fizeram E aí ele o te deu prefácio. spoiler. E aí ele me deu spoiler, tipo, 2 dias depois a editora tirou do ar, tal, tipo, o negócio, mas eu consegui pegar, né? Que nem o manual Boa. da CIA de inteligência para analista de risco lá, eu também consegui esse manual em 2009.